Nos evangelhos sinóticos, ou seja, em Mateus, Marcos e Lucas, nós temos um registro que é dos mais importantes para o cristão. Eu me refiro aqui à tentação de Jesus no deserto. Sim, o capítulo 4 de Mateus, ele é mais detalhado. O capítulo 3, nós vemos Jesus sendo batizado no Jordão pelo João Batista. Logo em seguida, depois de sair das águas, ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto. E observe, Espírito com E maiúsculo, é uma referência ao Espírito Santo. E lá no deserto, ele ficou por 40 dias. Foi tentado, teve fome e o Satanás apresentou as suas 3 propostas a Jesus. Primeira proposta: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Segunda proposta: se tu és o Filho de Deus, pula do pináculo do templo. Terceira e última proposta: o diabo mostrou os reinos deste mundo e sua glória e garantiu que entregaria Jesus se ele tão somente prostrado adorasse a ele, o diabo. Essas 3 propostas, elas atuam em 3 áreas do ser humano. Primeira proposta, na área física, autossatisfação, pedras em pães. Segunda proposta, na área psicológica, na área da alma, a autoexibição. Pula do pináculo do templo, e aí sim, todos verão que tu és o Filho de Deus. Terceira e última proposta, se dá na área espiritual, a autoexaltação. Graças a Deus que Jesus saiu vitorioso em todas essas propostas. Do contrário, a humanidade estaria totalmente destruída, condenada de forma irreversível eternamente. Claro que nós precisamos do pão de cada dia, do alimento, nós precisamos daquilo que é o básico, o necessário, o indispensável, contanto que seja lícito, contanto que seja conquistado de forma legítima, honestamente. Não pode ser fruto de roubo, de corrupção, que é o que mais nós vemos acontecer no nosso tempo. Mas não só isso, nós não só vivemos do pão, da água, do alimento, nós não vivemos apenas de satisfazer as nossas necessidades físicas, temporal, necessidades materiais, nós vivemos também da palavra de Deus, porque nós temos uma entidade espiritual dentro de nós, chamada de homem interior. Segundo aos Coríntios 4,16, ainda que o homem exterior se corrompa, envelheça, apodreça, murche, contudo o interior renove-se dia após dia. Então nós precisamos alimentar o homem interior e esse se alimenta de pão espiritual. Jesus Cristo é o pão vivo que desceu do céu. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Nós vemos, portanto, que a primeira proposta se dá no âmbito da autossatisfação, na área física. A segunda proposta, ele propôs que Jesus pulasse do templo, só assim, do pináculo. Todos veriam Jesus como um superstar, uma estrela de Hollywood, se assim podemos dizer. Famoso aos extremos. Não existe pecado em ser famoso. Jesus foi famoso, mas aos seus próprios méritos. Porque ele tinha o Espírito Santo sobre a sua vida, no governo, na direção, presidindo a sua vida.
E o resultado foi uma vida de fama. Todo mundo passou a conhecer a fama de Jesus naquele contexto. A autoexibição. Diria o João Batista, convém que Jesus cresça e que ele diminuísse naquela situação em que ele proferiu essa frase. Para nós não é diferente que Jesus cresça, que nós diminuamos, que Jesus apareça e que nós desapareçamos. Quem tem que ser visto é Cristo em nós, diria Paulo. Cristo em vós, esperança da glória. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Terceira e última proposta, essa segunda se dá na área da alma, do psicológico, das emoções. A terceira e última diz respeito à autoexaltação, à soberba, à prepotência, à arrogância. Se Jesus ouve o diabo na sua terceira proposta, ele estaria ignorando a Deus. Ele estaria menosprezando o Pai. E essa é a maior expressão de arrogância, de prepotência, de vaidade, que aconteceu com o próprio Lúcifer, quando nós ignoramos a Deus, quando ignoramos a palavra de Deus. Portanto, essa terceira e última proposta apresentada pelo diabo foi a pior de todas. Tem como objetivo desvirtuar o homem de uma forma plena, total, da presença de Deus. Banir o homem da presença de Deus. Jesus, graças a Deus, triunfou diante dessa terceira e última proposta. E ao final os anjos vieram e serviram a ele. No capítulo 4, versículo 11 do Evangelho segundo Mateus. O mesmo vai acontecer com você. Fica firme. Essas mesmas três estratégias são utilizadas pelo diabo hoje. É o que o João, o evangelista, registra na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 15 a seguir. E diz, tudo que há no mundo é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Todas essas coisas passam, bem como suas concupiscências. Mas os que fazem a vontade de Deus permanecem para sempre. Eva e Adão foram naufragados na fé. Foram derrotados, porque se deixaram levar por essas propostas. A arrogância tomou conta da Eva e do Adão. Mas Jesus Cristo foi tentado em tudo, permaneceu firme. Deus nos abençoe. Valério Pontes, se inscreve, compartilha, vamos juntos evangelizar o mundo. Amém.